Minha gente, hoje a gente vai falar aqui de um projeto aí que tá dando o que falar, Mulher de Deus, pela Madrugada Divina, no nosso quadro Café com Lei. Tá pegando fogo! Projeto de lei de número 4.614/2024, de autoria do deputado José Guimarães, do PT do Ceará, que retira direitos garantidos no artigo 203, inciso 5º da Constituição Federal de 1988, que propõe especificamente, especialmente, alterações aí para o acesso e permanência de pessoas idosas e pessoas com deficiências no benefício de prestação continuada, que é o BPC que a gente já falou aqui diversas vezes, né, doutora Adriana? Sim. O BPC aí que muitas pessoas se beneficiam dele e estão aí se beneficiando por muitos anos. Que é isso? Que chuva foi essa? Olha, Estefânia, esse assunto, infelizmente, é um assunto que a gente poderia levar horas falando dele. Primeiro porque trata-se de um benefício, BPC, como você está falando, benefício de prestação continuada. Você que está em casa, por favor, preste atenção que eu vou falar agora, porque isso vai determinar. Vai que você tem alguém, ou seu pai, sua mãe, você tem um filho deficiente, autista, que recebe o BPC. Ei, para bem aí, avisa bem para os outros, liga bem a televisão. Presta atenção que eu vou te falar. Você pode perder o teu benefício agora em 2025. Ah, mas isso é só para quem... Eu já tenho direito adquirido, eu já recebo o BPC. É para quem vai entrar? Não, não é não. Quem já recebe o BPC nas regras atuais pode ficar sem ele. Por quê? Porque esse projeto de lei, que é chamado projeto da maldição, projeto da maldade, projeto da barriga vazia, projeto da mendicância. É o que todo mundo está falando isso? É a denominação que estão dando para esse PL, que inclusive hoje vai ser votado, né, no Congresso Nacional. Bom, gente, o que diz especificamente esse projeto? Ele cria, na realidade, é um pacote fiscal que visa economizar dinheiro do governo. Mas o governo cria medidas fiscais, mas tirando do que não tem. Por quê? O BPC são para aqueles que, segundo a lei, são considerados miseráveis, na forma da lei, miseráveis. Pessoas que estão em estado de vulnerabilidade social e econômica. Que supostamente não era para ser mexido em nada. Não era, Estefânia, porque o BPC, ele é um benefício que dá dignidade àquela pessoa que trabalhou, mas de repente ficou desempregado, não conseguiu mais voltar ao mercado de trabalho. É aquela mãe que deixou de trabalhar porque tem um filho deficiente, um filho com autismo severo, e ela precisa cuidar dessa criança. Então, esse benefício, Stefania, em muitos lugares do Brasil, em muitos rincões distantes do Brasil, é um benefício que sustenta o município. Por que sustenta o município? Porque aquele município não tem indústria, não tem comércio, não tem fábricas. Então, o BPC, ele sustenta pessoas idosas, acima de 65 anos, e deficientes. Existe o Estatuto do Idoso e existe o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esses institutos, eles foram criados, debatidos com toda a sociedade, e ele criou regras para colocar essas pessoas dentro dos critérios do BPC. Aí vem um projeto de lei que da noite pro dia, aproveitando o final de ano, que o povo fica tudo assim voado da cabeça, que o povo esquece, né? Principalmente você, baixa renda, que teve uma promessa do governo que ia te dar condições de vida digna. O próprio governo que te prometeu isso, e eu estou falando sem nenhum temor, porque é o que está sendo discutido Brasil afora. Este mesmo governo que disse que ia te dar dignidade, esse mesmo governo está tirando de você, mãe, que recebe o BPC do teu filho, você, idoso, que só tem um salário mínimo para te sustentar. Este governo está tirando hoje de você, se for aprovado, como o próprio governo mandou uma ligação para o Haddad dizendo: eu não quero que desidrate o projeto de lei, ou seja, não mude. A Câmara, o Senado não é para mudar, é para
votar do jeito que está. E votando do jeito que está, o que vai acontecer, doutora? Vai acabar. Vai simplesmente tirar quase 80% das pessoas que recebem o BPC. Ei, lasquei. 80%. Agora imagine uma cidade, vamos pensar numa cidade bem pobre, Acauã, É o Guaribas. que movimenta a cidade, né, doutora As Adriana? pessoas vivem com aquele salário, tá? E de repente, da noite pro dia, não tem mais essa renda para ver. Ah, Adriana, mas como tu tá sendo portadora de más notícias? Não, sabe por quê? Vocês já viram que toda reforma drástica, terrível, acontece no final do ano, quando tá todo mundo disperso? Quando tá todo Com as mundo compras do Natal. Preocupado com o Natal, com festa, com o Réveillon, com o Carnaval que ainda vai vir? Mas a bomba vai vir também. Se você não se atentar, se você não ligar agora pro seu deputado, pro seu senador, para você cobrar que isso não seja votado do jeito que está. Por quê? Porque milhões e milhões de brasileiros vão ficar sem o que comer no próximo ano. Doutora Adriane, por que a criação desse novo projeto Ah, de lei? Stefânia, sabe por quê? Porque existe o pacote fiscal que visa gerar, cortar gastos do governo. Mas só que esse pacote fiscal, ele veio dentro dele, veio medidas de corte para os mais pobres. Engraçado que o governo não volta os olhos para os mais ricos, por salários elevados, por salário de 300 mil, que a gente sabe que tem gente que recebe, mas vai para aquele que ganha 1.412. Que numa casa, Stefania, só para tu ter uma ideia do que eu tô falando, né? Eu tô assim, ó, destilando ira. Realmente, você pode estar dizendo, doutora Adriana, tá estressada, tá revoltada. Sabe por quê? Porque eu lido com isso todo santo dia. Porque são pessoas pobres, Stefânia, pobres na forma da lei, que precisa desse benefício. Por exemplo... E desde quando está sendo esses trâmites aí dessa nova reforma? Começou recentemente, Stefânia, com o pacote de medidas do governo. Começou com o pacote de medidas do governo, só que até então estava lá incubado, Tá guardado. lá dentro das regras que o governo quer alterar, o ajuste fiscal, tá lá dentro das regras cortar o BPC. O BPC existe desde quando, doutora O Adriana? BPC, ele é da década de 90. O ano especificamente, eu não sei se é 91, 92, mas ele é da década de 90, isso eu posso te afirmar, né? É um benefício que é pago para pessoas com deficiência e para idosos maiores de 65 anos que não tem como se manter. Só que existem critérios para isso, Stefania. Não é que para qualquer permanecer idoso, também, né? Para receber e para permanecer, existem critérios. E quais são esses critérios? O primeiro critério, a pessoa realmente tem que ser pobre, viver com menos de 1/4 de um salário mínimo. E tinha o seguinte, um exemplo. Digamos que uma mãe trabalhava, mas ela teve um filho autista. Esse filho autista impede ela de trabalhar, porque ela precisa cuidar dessa criança. Então, essa mãe vai ao CRAS, faz o seu cadastro único, se habilita para receber, ela não tem salário, então ela se habilita, pronto, ela passa a receber o BPC como representante daquele menor que tem autismo. Certo, só que acontece que ela tem um outro filho, Stefânia. Aí o outro filho também tem autista. Ela também não trabalha porque tem que cuidar de um. Aí ela teria direito de receber de outro? Ótimo. Aí de repente essa mãe pare de novo, tem um outro filho com outra deficiência. Nesta casa, essa mãe pode receber até 3 BPCs. Com essa regra atual, isso não vai mais acontecer. Não vai receber mais nenhum. Vai receber só um. E, por exemplo, eu conheço casos de família que tem 4 pessoas recebendo o BPC. Um idoso, 2 filhos deficientes, outra pessoa idosa. Isso vai acabar. Por quê? Porque a partir de agora, com essas propostas do governo, o que vai acontecer? O governo vai utilizar a renda de pessoas que moram fora daquela casa. Mas é porque é um familiar. Mas ele tem renda? Então vai ser computado. Entendeu? Numa casa, para você ter uma ideia, típico do brasileiro, do piauiense. Numa casa tem lá um idoso que se aposentou. Trabalhou na roça, se aposentou. Dentro da casa desse idoso está uma filha que tem 2 filhos. Um filho recebe o BPC. Sabe o que vai acontecer se isto for aprovado? Esse benefício vai ser cortado. Por quê? Porque nessa casa já existe uma pessoa com um salário mínimo.
Coisa que nas regras atuais não se leva em consideração que uma pessoa aposentada, a conta, o salário daquele aposentado, ele não entrava para o cálculo, porque era o salário do aposentado, não contava. Hoje, se tiver uma pessoa com renda na casa, não importa quantos deficientes estejam, não importa quantos doentes tenham, vai ser cortado e vai ser só um. Doutora, pergunta aqui de telespectador, a gente também tem perguntas aí. Então, o que ela está perguntando aqui, o que eu devo fazer inicialmente, doutora Adriana? É a Érica. Inicialmente, buscar a Deus. Érica, pedir a Deus para que você não seja cortada. Passe essa reforma, que não passe essas regras que o governo está tentando impor. E como é que você tem que fazer? Você tem que ir para a rede social, você tem que ir para a televisão, você tem que exigir do teu parlamentar que isso não passe do jeito que está. Porque se passar do jeito que está, se o Brasil hoje vive pobreza e miséria, isso vai triplicar, quadriplicar. E é porque eu sou péssima de estatística, mas eu posso te dizer com base na realidade que a gente vive de pessoas que recebem o BPC. E ainda te digo mais. Ah, mas eu já recebo o meu, não vai ser mexido. Não. Não tem isso. Está todo mundo envolvido. Não tem garantia, está todo mundo envolvido. É o grande pente fino agora do BPC, certo? Então o governo vai com discurso de que é para evitar fraude, com discurso de que tem muito roubalheira, mas o que acontece é que a corda vai torar do lado do mais fraco, que são os pobres. Esse assunto a gente continua na próxima semana, porque tem muito ainda para falar.